pontos temáticos e informativos. Hoje, tal como dissemos inicialmente, é dia do professor. Vamos falar sobre 7 pilares da educação do século XXI. Aqui a presença do pedagogo Gregório Domingos, a quem saúde. Muito bom dia e bem-vindo ao Em Foco. Bom dia, saudações eternas, seres humanos, que o bem se espalhe em abundância. A ciência ilumina mentes e as emoções conectam os humanos. Pois bem, nós vamos refletir profundamente sobre alguns detalhes. Certo. A nossa realidade em termos de educação. Como é que nós estamos, quer para este processo de ensino-aprendizagem e também a formação técnica e profissional daqueles que ministram as aulas? Ok, nós estamos perante aquilo que vai ser uma mudança de paradigma, principalmente por causa dos pilares que aí são implementados, mas nessa atualidade nós precisamos daquilo que vai ser o processo de renovação. E é isso que nós estamos a ter. Estamos alinhados, assim vamos dizer, consideravelmente, não é? Mas a ideia é cada vez mais evoluir. E esse cenário da evolução do professor passa por aquilo que é a desconstrução e construção de alguns conceitos. Estamos a celebrar hoje 29 anos do Dia Mundial do Professor, foi estipulado pela Unesco em 94, não é? Mas de 2000, estamos em 2023, não é? E aquilo foi em 94. Passado 29 anos, o mundo é dinâmico, não é estático. Temos outro desafio, outro perfil de educador. Porque o professor, ele que vem do latim, professus, aquele que professa, aquele que declara em público, não é? Hoje ele vai passar como articulador e mediador do processo de ensino e aprendizagem, tendo em conta os novos desafios. Faça aquilo que é a revolução digital. Em Angola, nós já passamos por esta etapa ou ainda continuamos numa perspectiva tradicional? Estamos numa perspectiva de mudança. Porque repara, grande Luís Manuel, nós temos ainda uma estrutura. Não sei em Angola como em outros, em Angola não foi pouca regra, temos uma estrutura de uma escola do século XIX. Nós temos professores e docentes que são do século XX. E os nossos alunos são do século XXI, nativos digitais. Então, é necessário acompanhar essa dinâmica evolutiva. Então, o professor já não aparece como detentor absoluto do conhecimento. Mas por esta altura justifica-se, mesmo com esta dinâmica tecnológica, esta inovação que se impõe e atribui ao processo de ensino-aprendizagem, justifica-se termos no fim do ano letivo ainda a pauta toda vermelha? Ok, um dos grandes pontos, Luís Manuel, isso acontece por quê? Acontece porque temos que fazer mesmo essa mudança de paradigma. Ou seja, não se pode ensinar os alunos da mesma forma. Temos que ter noção disso. O professor tem que ter em conta que as metodologias são aplicadas para todos e para cada um. Temos alunos que são mais sinestésicos, temos alunos que são mais auditivos, temos alunos que são mais visuais. Então, a introdução do método tem que ser consoante à maneira de aprender do estudante. E o que acontece muitas das vezes é que batemos na tecla de insistência de métodos que é para todos, sem ter em conta a particularidade de cada estudante. Daí que passamos por um processo, por exemplo, da pedagogia, que é o ensino muito virado àquilo que é a criança, mas hoje já mudou o paradigma, ela passa a ser transversal. Temos a andragogia, que é o ensino virado ao adulto. Agora, o professor tem que se apegar o quê? Na eutagogia. Eutagogia é estudar a si mesmo, desenvolver a si mesmo para compreender o outro. Mas quais são os fatores que, por esta altura, condicionam todo este festival de lamentações dos docentes a nível do país? Uma coisa que temos que ter noção, o propósito de ser docente e o propósito da escola. Okay? O propósito da escola é a prevenção e resolução de problemas. No livro, a página 38, vai exibir isso. A causa existencial da escola é a resolução de problemas. Toda e qualquer aula, atenção, toda e qualquer aula visa a resolução de um problema. Não importa qual, toda e qualquer aula. E o professor quer que tenha atenção porque que ele está em sala de aulas. O que acontece é que temos... Eu aponto muitas das vezes em workshop 3 motivos para sermos docentes ou profissionais da educação. Uns estão por amor, uns estão por necessidade, quando digo necessidade mesmo económica, não é? É onde deu para trabalhar, e outros estão por vingança. Vingança em 2 sentidos. Vingança no sentido de que aqueles cânceres
emocionais e feridas emocionais que teve, quer que não aconteça. Foi maltratado por algum professor e ele quer vingar. Outros querem para que isso não volte a acontecer com os outros. Então o que se passa aqui é consciencialização. Professor, quem és? Por que és? Onde vais? E ter a autorresponsabilidade. Porque nós, como professores, somos o pilar. Imagina, o recurso mais importante do mundo é o ser humano. E o professor liga com o ser humano, o professor não lida com sapatos, o professor lida com gente, está na construção de personalidade. E daí que vamos ter que habilidades, técnicas e capacidades que vamos naquilo passar, que são os nossos estudantes e nós mesmos, mas atenção, visando a humanização. Dali que aparece o pilar da educação, aprender a ser. Porque primeiro temos que aprender a conhecer, porque o desconhecimento do conhecimento nos leva àquilo que é o fracasso. Pois bem, aquilo que se destaca como investimento ao capital humano tem sido prioridade para o setor da educação, olhando particularmente para o instrutor, para o pedagogo aqui em Angola? Ok. Vamos ser realistas, que têm sido contributos, não é? Mas ainda falta aquilo que eu disse, que é a autoconsciência do profissional de educação. O profissional de educação tem que ter em conta o seguinte: não és um pedinte. Não és um pedinte. Você tem que auto-investir-se, autopotencializar-se. Mas é possível fazer um autoinvestimento sem recursos? Os recursos, temos recursos. Dos recursos que nós temos, vamos fazer autoinvestimento. Exemplo próprio, o lançamento do livro. Foi feito com um autoinvestimento. E hoje em dia, nós temos o conhecimento é poder. Poder é quando é aplicado. E falamos das revoluções digitais. Quanto tempo os professores e alguns profissionais da educação passam na internet? Temos cursos até gratuitos, não é? E podemos também fazer gestão, dali que esse livro traz esse pormenor, porque o livro traz o quê? Traz a pedagogia, mas não traz só a pedagogia, traz também aquilo que é inteligência emocional e gestão financeira dentro daquilo que é o livro, porque nós somos seres biopsicossociostóricos espirituais. Então, nós temos uma responsabilidade tremenda para aquilo que é a construção e humanização da sociedade. Agora, vamos dizer, professores não precisam de apoio? Precisam e deve-se dar apoio necessário à classe docente. É um facto. Mas nós não vamos apenas lamentar, nós vamos agir. Dali que o slogan do livro é: a educação não é um passivo, é um ativo. Produza. E nós estamos a produzir. E traz a proposta, grande Luís Manuel, que o quê? Os pilares de educação, em 96, numa equipa constituída por Jacques Dolores, do Manifesto da Unesco, ele coordenando, apresenta 4 pilares. E como vê, nós estamos a apresentar 7 pilares. Essa dinâmica. Estamos a uma proposta de Angola para a África e para o mundo. Nós ainda... Numa visão futurista. Pois, há ainda uma reflexão, uma discussão a nível da academia, que é o conteúdo ministrado. Há quem diga que não obedece à nossa realidade. Não estamos a nos ater a conteúdos universais ou que adaptam-se a realidades externas, não a nossa. Como é que nós podemos inverter este paradigma? Através da produção. Nós temos que, e voltamos a insistir novamente naquilo que é autoinvestimento do profissional de educação. Nós temos que fazer o quê? Produzir, para nós nos apropriarmos deste conhecimento e aplicar em conta a nossa realidade. Atenção que cada matéria, cada ensino é adaptado à realidade. Por exemplo, não só daquilo que vem de fora, não é? Mas nós aqui internamente. Se eu tiver a dar um tema, por exemplo, né, a comuna de Cacoaco, por exemplo, não é? Ou falar do Cacoaco, estou em Luanda. Eu não vou conseguir dar esse tema impactando para alguém que está no Cunene. Porque são realidades totalmente diferentes. Então, vou ter que pegar uma comuna daquela província para impactar. Por quê? Porque o ensino só se reflete quando o estudante e até o mesmo professor se revê no assunto. Ele tem de se rever no assunto e sentir-se parte integrante daquela comunidade. Então, desta forma, é que nós vamos conseguir impactar, porque se nós não fazemos uma correlação daquilo que é a matéria com o estudante, acabamos perdendo. Por quê? Os estudantes, se repararem, muitos estudantes estudam para tirar notas. E uma expressão assim muito vulgar é bater a cadeira.
Quando é que alguém bate alguém? Quando não gosta. Então é para eliminar. Nós temos que parar de passar o ensino que é para tirar notas para o ensino realmente de aprendizagem. E vai se aprender quando devemos de respeitar a liberdade de pensamento e opiniões dos estudantes e também dos próprios docentes e transformar para a vida. Nós temos que ensinar para a vida. Pois, Domingos, nós temos ainda a fotografia de manuais da autoria do Ministério da Educação e também da Plural. Onde é que está a falha? Porque esta, ter esta mistura de conteúdo? Agora chegaste na unificação dos manuais, tanto mais que as escolas privadas recebem manuais das escolas públicas, são os mesmos. Agora, pode-se fazer alguns adicionais, que é que os privados têm feito, mas agora, em termos de a unificação daquilo que é... Mas isto não vai condicionar o processo de ensino-aprendizagem? Não condiciona, porque estamos perante a mesma matéria, não é? A mesma matéria, e um acaba tendo, que é um dos manuais da Plural, que tem muita praticidade. E os pais encarregados de educação podem construir também isso, de realçar que nós realçamos não só a escola convencional por livro, realçamos também a escola doméstica. O mediador de ensino e aprendizagem também é o pai. O mediador de ensino e aprendizagem também é a família. Porque a família e a escola educam, mas se a família e a escola falharem, a prostituição, criminalidade e outras heresias recrutam os nossos estudantes e recrutam também os nossos filhos. A ideia é de evitar a terceirização da educação. Certo, e mais do que isso, é dizer o quê? Que a construção de um país integral e sistêmico depende pura e exclusivamente daquilo que é a educação. Pois bem, esta obra vai ser lançada no domingo. Esta obra vai ter um pós-lançamento. Ela aconteceu no dia 30, no Auditório das Irmãs Paulinas, e vamos novamente fazê-lo no dia 8, este domingo já, na Paróquia da Sagrada Família. Pois bem, está tudo preparado. E naquilo que é mesmo o Pensar Educação, no dia 24 vamos ter uma conferência nacional sobre educação. Então, voltar a dizer que a educação não é um passivo, a educação é um ativo e devemos todos produzir. Pois bem, muito obrigado, Gregório João Domingos, pela presença e sucessos. Obrigado nós, obrigado em Foco, porque vocês também são mediadores de ensino e aprendizagem. Pois bem.